noite. Uma alegria estarmos novamente nessa casa, reencontrando pessoas queridas, vendo rostos novos também. E quando convidados a fazer a fala dessa semana, tivemos o sentimento de falar sobre defesa. Mas por que defesa? Por que essa reflexão cristã sobre a verdadeira defesa? É porque talvez existam defesas que não são verdadeiras. Notamos que, ultimamente, boa parte daquilo que perturba o coração das pessoas não é propriamente um conflito do bem e do mal. Até porque notamos pessoas entrando em conflito sendo boas pessoas. Porque quando temos um malfeitor, um criminoso, e do outro lado a vítima, é fácil identificar. Mas quando o conflito surge entre duas pessoas voltadas ao bem? Quantas vezes mágoas, separações surgem e a pessoa se acha no direito? Eu estou me defendendo, mas esse é o meu direito. Como que eu vou deixar a pessoa passar por cima de mim? Como que esse outro vai fazer isso comigo? Como que eu vou engolir esse saco? Como que eu vou deixar isso, né? Como que eu vou levar esse desaforo para casa? E essa não é uma ideia nova. À época de Jesus, nós encontramos Pedro, que muito amava o Mestre, o defendendo. Jesus já tinha anunciado aos seus que ele iria os deixar, e os soldados vindo para prender Jesus encontram a resistência de Pedro, e ele, por amor ao Cristo, puxa a sua espada e corta a orelha de Malco. O Mestre, ensinando a cada um de nós, cura o soldado, e refazendo, e recolocando a orelha no local, e repreende a Pedro. Embainha com espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Veja, a não violência. Mas aqui estávamos falando de discussões, né? De disputas. Me perdoem os advogados, né? Que vivem dessas questões de desentendimento. Mas comentávamos agora há pouco na recepção o episódio assinalado na obra Nosso Lar, onde André Luiz, recém-chegado à colônia, se coloca agora como trabalhador, na tentativa desajeitada de ser ali um tarefeiro. E ele, com o seu ímpeto de auxiliar, se achando ainda médico, mas ainda em função de seu próprio desequilíbrio mental, reforça o desequilíbrio da paciente. E uma crise grave ali se instala. É necessária a intervenção dos trabalhadores antigos, e depois que tudo meio que se acalma, ele, envergonhado, que se encontra do episódio que ele foi o autor, que ele causou, vai se desculpar com a encarregada, com a enfermeira Narcisa. E a lição é interessantíssima para a gente. Veja, ele comete um erro e agora busca o perdão, busca se desculpar. Ele fez errado. E a enfermeira olha para ele e não aceita a desculpa. Diz: não tem por que te desculpar, não tem por que te perdoar, não me magoei. Vejam, nós falamos tanto do perdão, mas o perdão ainda é movimento característico da inferioridade que estamos. O Espiritismo nos convida a um estado de alma, de compreensão, de amor ao próximo, onde o perdão não se faz mais necessário. Porque a gente não guarda mágoa. Vai perdoar o quê? Não se ofendeu. O outro comete o seu erro, mas em função do nosso próprio equilíbrio e entendimento lúcido, a gente releva. Encontramos isso nos caracteres do homem de bem, quando no Espiritismo nos são apresentados essa capacidade de relevar a inferioridade do outro, de tudo tolerar,
essa resiliência, essa resignação. Mais adiante, depois de ser preso, nós vamos encontrar o mestre diante de Pilatos. E ele agora tem a sua oportunidade de se defender, porque até então ele está sendo acusado. Ele que não cometeu crime algum. Toda a sua trajetória foi a prática no bem. As acusações que lhe eram imputadas eram acerca de que ele não guardava o sábado. Mas não é que ele não guardasse o sábado indo para a balada, né? Não pegaram ele na noite. Ele não guardava o sábado curando, resolvendo problemas graves. Esse era o crime dele. Ter feito uma boa ação num dia que a pessoa tinha que ficar só pensando em Deus, sem fazer nada. Uma lei humana que ele combateu com todas as forças. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E agora ele está na frente daquele que tem o poder de lhe julgar. Trazido que foi pelos judeus, fizeram ali uma armadilha, né, para pegá-lo, e agora ele pode simplesmente chegar para Pilatos e dizer: olha, isso é intriga da oposição. Pilatos, eu não fiz nada errado, eu só acolhi as pessoas. Eu estava ajudando, eu não prejudiquei ninguém. Eu não fui contra Roma, eu não fui contra o templo, eu não fui contra ninguém. Mas a resposta de Jesus ecoa por 2000 anos. Quando Pilatos olha para o mestre e lhe dá a oportunidade da defesa, ele diz: me fale a verdade. Jesus olha para a cara de Pilatos e fica em silêncio. Nenhuma palavra sai da boca do Cristo. Mas ele tinha todo o argumento. Professor que era daquilo de ensinar, na sua retórica, na sua fala, ele poderia com toda certeza se defender. Jesus cala perante essa oportunidade. Ele não se defende. Ah, Gibran, mas para aí. Então eu vou deixar as pessoas, né, virarem cambalhota em cima de mim? Como que é isso? O Livro dos Espíritos nos fala que uma das questões que nos dificulta agora superar o egoísmo é que as pessoas que convivem com nós, se a gente deixar, tiram tudo que a gente tem, né? Mas nos mundos melhores, onde existe esse respeito, esse amor ao próximo, é muito fácil superar o egoísmo. Porque os outros não estão tentando tirar o que eu tenho, pelo contrário, se importam comigo, querem o meu bem. Então eu já não tenho que estar com essa atitude, com essa postura. Mas vejam, Jesus não entra no conflito. Boa parte das vezes que nos defendemos, com razão, é porque nós não sabemos ainda o preço da paz. A gente não sabe o valor que é estar numa boa. Quantos irmãos rompem por causa de uma herança? Porque não compreendem que o valor daquela parcela da herança é menor do que a harmonia familiar, do que o resgate que ele tinha nesse grupo. Não haveria briga. No mundo onde há o entendimento do valor da paz, o direito se estabelece por si só. Ninguém ultrapassa o limite do outro. E quando tem o seu ultrapassado, releva. É fácil, gente. Eu sempre trago temas aqui que eu sei que são desafiadores, né? Dentro daquilo que o mestre nos propõe. Ser cristão não é frequentar o paz e luz apenas. Ser cristão não é se dizer crente do Cristo. Ser cristão é suportar aquilo que o mestre nos propõe que suportemos. Quem quiser vir depois de mim, que tome sua cruz
não a dele. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu convite diário ao perdão, a relevar. Quantas vezes? Quantas vezes, mestre, eu devo perdoar quem me... 70. Numa menção ao infinito, porque o 7, naquilo que o judaísmo considera nos números, tende a algo que vai além. 70 vezes 7. Jesus não está dando uma conta matemática, ele está dizendo para a gente: perdoa sempre. Dê a outra face. Ele é repetitivo no ensinamento. E buscando na literatura espírita, me deparei com um texto no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 65, que o título é Defesa, onde o benfeitor Emmanuel vai tratar de uma passagem do Evangelho. E esses textos de Emmanuel eu costumo trazer nas palestras, é porque quando a gente tem contato com essa visão deste benfeitor, a gente começa a compreender quão pouco é o nosso alcance no Evangelho. Porque quando eu leio o Evangelho e tenho ali um manancial de luz para a minha vida, e eu digo: nossa, olha aqui Jesus me dizendo isso. Aí eu vou e leio o que aquele irmão está falando sobre aquela mesma passagem. Eu digo: meu Deus, como é que tinha tudo isso lá e eu não vi? Porque ele pega uma linha e escreve uma página. E tu não consegue resumir a página que ele escreve, não dá para tirar nada, né? Não tem como amputar uma parte e dizer: mas como é que podia isso estar tão condensado no Evangelho? E agora o benfeitor vem, traz essa nuance e continua condensado. Poder de síntese. Ele não é prolixo no que ele fala, pelo contrário. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois os que falais, e sim o Espírito Santo. Aqui é Jesus recomendando a nossa defesa. Se for para argumentar, se for para entrar, que a gente permita ser inspirado nessa hora. Ou tomamos como meta o silêncio, mas sem o tumulto interior, que também são calos engolindo, mas o sapo que eu tento engolir está pulando na minha garganta, eu desequilibro, eu adoeço. A proposta de Jesus não é essa. Não é maquiagem, não é um verniz. Olha como eu sou superior, eu não respondo ninguém. Olha como eu estou bem. E a pessoa está lá desenvolvendo uma úlcera, está lá, não consegue dormir, porque fica lembrando do que falaram para ela. Mas será que não era para ter dado a resposta mesmo? Não é assim. O silêncio é um silêncio lúcido, daquele que não retruca, porque sabe que não é útil, porque já tem as respostas, já compreende a limitação do outro, sabe que a discussão não vai trazer nada produtivo. Jesus calou perante Pilatos, porque, pensemos, quem era Pilatos para ouvir a verdade? Ele chega para o governador do planeta, chega a ser até uma afronta, um desaforo. Ele olha para o governador do planeta e pergunta assim: me conte a verdade. Que capacidade que Pilatos tinha de ouvir a verdade? Ele cala. Por quê? Está se sentindo muito superior ao outro? Não, por amor ao outro, que não tinha capacidade para suportar a verdade. Veja, se nas disputas do cotidiano, da vida de relação, a gente aprender a calar por amor ao próximo, porque talvez ele não suporte, nesse momento, vivenciar a verdade. Olha que gesto de caridade, onde a gente abre mão de um direito, de uma posição, de um espaço, reconhecendo o limite do outro.
Na mesma obra que citamos agora há pouco, no Nosso Lar, notamos que há uma regra de comportamento dentro da colônia, onde os espíritos que ali estão não volitam. Ninguém voa na colônia. Eles utilizam meios de transporte. E a recomendação existe porque aqueles recém-chegados do umbral não conseguem volitar em função do peso espiritual que possuem. Não tem essa capacidade, essa leveza, essa pureza espiritual para sair. E só caminham, igual na terra. Estão colados, estão presos no chão. Para não humilhar esses indivíduos que compartilham o ambiente, aqueles que possuem a capacidade não a usam dentro da colônia. Para não gerar inveja, constrangimento. Diferente, né? A gente, se puder, quer ostentar a melhor roupa, a melhor coisa, e vamos para a rede social, e posta a melhor comida, o melhor passeio, No mundo espiritual não é assim. Há uma preocupação do que a minha atitude vai repercutir no outro. O que eu estou fazendo? Porque eu quero bem no outro. Eu o amo. É como uma mãe que abre mão de consumir um alimento porque o filho não pode comer, em função de uma alergia, de alguma... E ela gosta daquilo, mas ela abre mão. Por amor àquele filho. Comenta o benfeitor: se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Falamos da disputa, falamos dos conflitos e de não se defender. Mas aqui dá um ponto-chave. Eu tenho a consciência tranquila porque eu não tenho que provar para o outro que eu estou certo. Eu só preciso provar para a minha consciência. O outro pode me dar razão, mas se eu estou fora da lei de amor, a razão do outro não me adianta de nada. E o outro pode se opor a mim, mas se a minha consciência está em harmonia com a lei de amor, a opinião do outro para mim é indiferente. Não muda em nada a minha vida. O que tira o nosso sono não é o que os outros estão falando da gente, pensando. É o que a gente está fazendo da própria vida. Somos responsáveis pelo nosso mal, não pelo mal do outro. Não te perca em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Quanto daquilo que acontece, que rouba a nossa paz, são coisas em verdade inúteis. E se a gente for explicar para aquele que não está pronto para entender, a explicação não tem fim, porque não é o momento dele. Jesus ia trazer uma fala, ele já começava definindo: quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Mas ele vai falar para todos, mas nem todo mundo tem capacidade de compreensão, nem todo mundo está apto para receber aquilo que ele está oferecendo. Então quem já tiver apto, que pegue, que compreenda. E quem ainda não está, Deus não violenta consciências. Deus aguarda, possui todo o tempo para que a criatura amadureça. Aquilo que para o indivíduo hoje ainda não está pronto, daqui a um tempo estará. A gente é ansioso, a gente quer tudo agora, né? Quer que todo mundo se converta ao Evangelho hoje. Mas não é assim. O Evangelho avança no mundo um coração de cada vez. Cada um tem o seu momento. Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade. Continua fiel à verdade. Acusado de malfeitor, responde
fazendo bem. Tu não te justifica dizendo, mas eu sou boa pessoa. Vai lá e trabalha no bem. Não fala nada, cala e age. Opera. Atende. Serve. Joana de Ângeles, na encarnação que ela teve, na época que Jesus estava entre nós, era Joana de Cusa. E Joana de Cusa, para quem quiser essa história completa, está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Joana, uma mulher da alta sociedade romana, casada com um político muito influente, o Cusa, conhece Jesus e as bem-aventuranças do Evangelho. E agora essa mulher está vivendo um dilema, né? Seu coração está dividido entre o lar, onde tem lá o marido corrupto, com seus esquemas, tramóias, e o mestre, que é só amor, pureza. E ela vai até Jesus e abre seu coração para o Cristo, dizendo, mestre, eu quero te seguir. Em outras palavras, ela queria abandonar o marido, porque o marido estava fazendo tudo errado, vida torta, e queria seguir Jesus. Jesus olha para ela e nega a vinda dela. Vai e ser fiel. E essa mulher, mas escolhe aquelas palavras do Cristo no coração e volta para o lar. E permanece firme no lar. O marido cai à casa dele. Descobre as corrupções. O governo lhe tira tudo o que ele tinha, títulos, propriedades, e o executam. Ela agora se vê com o filho na miséria. Vai lavar roupa para fora para poder sustentar o filho. E segue fiel a Jesus, trabalhando, operando, até ter a sua culminância. No momento onde o grupo onde ela estava ouvindo uma pregação cristã é pego e levado até os círculos de martírio, e lá, quem era cidadão romano e negasse Jesus, estava absolvido do crime. Então ela era uma cidadã romana, ela só precisava olhar para o guarda e dizer, não tenho nada a ver com isso, eu não acredito nesse Jesus. E pronto, ela estava livre. Ela não precisava passar por nenhum outro, era só dizer isso. Eu nego Jesus. E eles abriam a porta e diziam, então vai para tua casa, suma daqui. E ela não negou. O filho lhe implora, não vê, mãe, que a gente vai perecer? E ela, fortaleza, até o final. É colocada no poste para ser queimada viva, o filho na sua frente com a lenha no pé, o carrasco andando em volta dos dois com a tocha na mão para acender e matar. Olha para a cara dela, rindo, porque era uma diversão, era um evento social que se tinha, né? As pessoas se reuniam para matar cristão. O carrasco olha e diz assim, esse teu carpinteiro só te ensinou a morrer? Fazendo sarcasmo, porque Jesus tinha morrido em cruz. E ela, demonstrando que tinha compreendido a mensagem do Mestre, olha para esse indivíduo que trazia esse sorriso sarcástico no rosto e diz, não, ele também me ensinou a te amar. Ela diz de coração isso para a criatura que está matando ela e o filho. Ele também me ensinou a te amar. Isso é ser cristão, gente. É esse tipo. E aí eu não perdoo o meu priminho que não curtiu minha foto. Aí eu não perdoo o vizinho que colocou o lixo e o cachorro que latiu. Eu fico caçando picuinha para minha vida. Ele também me ensinou a te amar.
Não era alguém que tinha uma opinião diferente. Não era alguém que torcia para outro time. Votava em outro partido. Era alguém que estava lhe roubando a vida, assassinando seu filho. E ela, com toda a tranquilidade e lucidez do mundo, sabe, mas aí não dá, né? Pelo amor de Deus, matar o filho não. Pois é. Maria não viu o filho ser morto na sua frente? E Jesus estava ali imperturbável. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não se debateu, não jurou vingança, não falou eu volto e vocês vão ver o que vai. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Por todas as culpas imaginárias em que te catalogue o homem, oferece por resposta a prestação de serviço. A resposta ao mal é trabalho. Por que é o trabalho? O fruto revela a árvore. A obra fala do homem. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então uma pessoa chega para mim e fala mal de alguém. Fala mal do Chico. Ah, esse Chico, Xavier. Tá bom. Qual foi o fruto? 92 anos servindo ao próximo, sem nenhum tipo de apego material, doando todos os livros que escreveu, uma literatura que é estudada em universidades, um conteúdo que enriquece, consolou quantos corações de mãe. Esses são os frutos. Aí eu posso saber, não, essa árvore é uma árvore boa, porque deu bons frutos. A avaliação está aqui, é no trabalho, é no resultado do trabalho. Não adianta ficar contando história, né? Batendo no peito, querendo título, porque eu sou fulano. Cadê? Eu quero ver o currículo verdadeiro. Onde estão as obras? Porque a cada um conforme suas obras. Quero ver as obras. Para avaliar, para dar a nota, para dizer se é algo bom. Quero ver a nota, quero ver isso. Então, gente, adianta a gente provar o nosso valor para o outro com palavra, na justiça, abrir um processo? Trabalha. Deus está te vendo. A tua consciência está registrando tudo. E é só isso que importa. Não adianta de nada passar pelo mundo sendo aplaudido pelo mundo. Jesus não foi aplaudido pelo mundo. Ele andava no meio das multidões, curando, amparando, soerguendo. Ele vai entrar em Jerusalém montado num burrinho, as pessoas pegam as folhas de palmeira, fazem lá um carnaval medonho, o Messias está chegando. Dali a pouco, gente, aqueles mesmos que bateram palma, jogaram folhinha, vão para a praça e aí perguntam: quem vocês querem libertar, Jesus ou Barrabás? Um criminoso conhecido. Todo mundo sabia que era um malfeitor. Barrabás. Soltem Barrabás. Matem-se Jesus. Adianta o aplauso popular? Resolve alguma coisa? Quantas celebridades estão lá no auge, coisa outra, cancela. Nós temos que estar bem com a nossa consciência. E ponto. E acabou. Toda essa preocupação que geramos em relação ao que o outro pensa da gente. Porque eu tenho que ser aceito, tenho que ser aplaudido, as pessoas têm que concordar. Eu não tenho que concordar com nada. Eu tenho que estar bem com a minha consciência. Eu tenho que ter capacidade de, quando eu orar e pedir para Deus um caminho, aquilo que eu estou fazendo esteja alinhado. Que quando eu vou dormir, eu não fico com aquela coisa na minha cabeça: puxa, mas eu não era para ter feito isso. Meu Deus, por que eu fiz isso? Olha só agora. Esse é o ponto. Agora, se o outro está contente, se não está, é o mundo íntimo do outro, ele tem direito.
Como diz o ditado popular, nem Jesus não agradou a todos. Disse ele, se eu, que sou a videira, fizeram de mim o que bem entenderam, o que farão de vós, que são os galhos secos, as varas que... Essa é a realidade. Ele que não tinha débitos morais, débitos kármicos, embora esse não seja um termo espírita, né? Mas a gente compreende essa ideia de algo feito anteriormente que gera uma consequência na lei de ação e reação. Ele sofreu. Quem somos nós, com o passado todo tortuoso, para querer que todo mundo esteja numa boa com a gente, batendo palma? Não vai ser possível. Tem pessoas que ainda não nos perdoaram, tem pessoas que ainda não simpatizam com a gente, tem pessoas que não estão alinhadas com o nosso próprio momento ideal, e é um direito deles. E o nosso é de amar essas criaturas desde já, não esperar que elas comecem a sorrir para nós, para que a gente vibre em favor delas. Esse é o compromisso nosso. Quem te provoca, através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere, através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Então, em todos os cenários, eu tenho que olhar para o outro com um olhar de amor, porque é um coitado. Se ele traz consigo pensamentos de ódio e destruição, o que ele é? Um sofredor. Quem traz consigo pensamento de ódio e destruição, o ódio e a destruição já é dele, não é para o outro. Ele já está vivendo assim. Então a gente tem que conseguir olhar com amorosidade, reconhecendo o outro um doente. Então eu descarto? Não. Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então, como negar aquilo que o próprio Mestre colocou como sendo tarefa? O ponto não é mudar o outro. O ponto é a gente aprender a estar bem com a vida. Parar de caçar confusão. Parar de procurar picuinha. Compreender o valor da paz. Vivemos dias tumultuosos. Tudo é motivo para a pessoa se ofender. Abrir um processo que não sei o quê. Porque falou da minha altura, falou do meu peso, falou da minha cor, falou da minha crença, falou do... Fala o que quiser. É óbvio que a gente não vai deixar o mal andar desenfreado. É óbvio. Mas nós chegamos num nível de implicância que nós estamos fazendo guerra por tudo. E eu falo nós, não estou me referindo propriamente ao que aqui estamos, mas a nossa sociedade que fazemos parte. O mundo ao nosso redor. E os conflitos individuais se replicam nos conflitos coletivos. Enquanto a gente não conseguir ter esse olhar, não vai acabar as guerras no mundo, gente. Não vão acabar as disputas. Aprender a conviver, valorizar a convivência, não apenas com o que é superior, porque até aqueles em desequilíbrio têm muito a nos ensinar. A gente não tem por que ter esse sentimento de distinção, de superioridade. Mas eu quero os bons espíritos, os outros. Compreender a família universal, que marchamos todos para o mesmo destino. Uns estão passos à frente e têm a oportunidade de estender a mão e auxiliar quem está atrás. Mas olha que bonito, aqueles irmãos nossos maiores que estão passos à nossa frente, da mesma forma, estendem a mão e nos auxiliam. Não estamos aqui agora cercados de espíritos dessa natureza, superiores a nós, nos amparando, nos tratando o nosso corpo, o nosso psiquismo, nos preparando para o passe que vem depois, criando em nós propósitos e forças novas para o enfrentamento da semana que se começa. A tarefa do Cristo
é sempre alguém que tem algo para dar, sendo grato por poder dar. Não é grato por receber. Temos que ser gratos pela oportunidade de servir. Não lhe sanareis o mal à força de palavras somente. Não é assim que a gente vai curar. Dando discurso, dando sermão, entrando em conflito. Não é assim. Não é assim. É o exemplo. É a ação. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Ou seja, eu não me apego a querer dar aula. Eu trabalho, mostro pelo exemplo e quando se criar um momento, lembram da mensagem de Jesus falando do Espírito Santo, intuindo? Nessa hora, a gente, sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de competição, de querer vencer o outro, mas com o espírito de fraternidade, orando a Deus que auxilie naquela situação, as palavras vão surgir. Deus não desampara nenhum de nós. Estevão, quando foi condenado, e vai até o Sinédrio, e fala no Sinédrio, é impressionante o discurso dele. Impressionante. A maneira como ele é inspirado espiritualmente, a lucidez como ele fala sobre Jesus, porque ele está sendo agora acusado por Paulo, por Saulo na época, que ele era Saulo de Tarso, por ser alguém que colocou Jesus numa condição maior que Moisés. Isso era um crime. E ele explica por que Jesus era maior que Moisés. É maravilhosa a palestra de Estevão no Sinédrio. Aqueles que ali estavam não aceitaram. Mataram ele, lapidaram ele. Ele foi apedrejado. Mas a lição imorredora. Mas ele perdeu a disputa. Ele foi inspirado, deu um discurso bonito, e as pessoas estavam surdas, mataram ele. Mas quem lê Paulo e Estevão vai ver que Estevão desencarna nos braços do Cristo já, como tarefeiro do Cristo. Já assume ato contínuo, olha que bonito isso, a tarefa de ser mentor do seu assassino. Quantos de nós, ao vivenciarmos uma experiência dessa natureza, adentramos o mundo espiritual como obsessores daquele que nos matou? Então, se é o Gibran, chega lá querendo, pensando. Estevão não. Estevão já recebe a tarefa do Cristo de conduzir aquele que era o vaso escolhido de Jesus. Ele acabou de ser morto pelo cara. Mas Gibran, porque quando ele desencarnou, ele viu Jesus, e aí ele viu Jesus, ele viu que não tinha jeito mesmo, que o bem é o bem, e perdoou. Não, porque ele estava agonizando. Ele chega para a irmã dele, que era noiva do Saulo, chama a irmã e diz: fica com ele, que ele é um homem bom. Ele está vivo ainda. E ele considera a criatura que lhe assassinou um homem bom, um homem de bem. Mas como? O cara acabou de matar ele. Mas ele conseguia ver o lado bom das coisas. Recordo o Chico, no programa Pinga Fogo, quando perguntam para ele, naquele auge da polêmica do movimento hippie no mundo, Fazia um ano e pouco que tinha tido o Woodstock. E agora o repórter no Pinga Fogo pergunta para o Chico: Chico, o que tu pensa dos hippies? Botou o Chico numa sinuca de bico, porque, se ele falar bem dos hippies, ele está falando bem de usar droga, de ir contra a família. E o Chico demonstra o que é uma visão cristã em relação ao próximo. A resposta do Chico diz assim: quanto aos hippies americanos, eu não posso falar porque eu não os conheço. Não vou emitir uma nota de julgamento por uma situação que eu nunca vi.
Não conheço nenhum hippie americano. Mas os hippies brasileiros, esses eu conheço. Estive em São Paulo e lá notei o trabalho manual que eles realizam nos seus artesanatos. Maravilhosa a arte que eles fazem. Muito linda. E onde há beleza, Deus é com eles. Se eles estão envoltos em trabalho e buscando o belo, estão a serviço de Deus. Olha, ele não entra em nenhuma ideia de que, porque fulano, eles não podem fazer isso. Ele busca o lado bom, o olhar bom. Se o teu olho é bom, tudo em volta é bom. E o Chico faz isso. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar-se justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o inçaram à cruz, ou seja, aquele momento onde ele está com Pilatos, e ele tem essa atitude de silêncio, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizado nas construções da vontade do Pai, ou seja, ele estava alinhado com Deus, com a vontade de Deus, teria agido assim por ter mais que fazer do que gastar tempo em defesas desnecessárias. Sabe por que Jesus não abriu um processo, não pegou um advogado, não foi para os tribunais, não recorreu para o Supremo? Ele tinha mais o que fazer. Com certeza. Jesus tinha mais o que fazer. Quando nós começamos a entender a dimensão real daquilo que chamamos de problemas, a leveza surge, ato contínuo, porque a gente para com as picuinhas, a gente para de se preocupar com o que não deveria se preocupar. Qual deve ser o nosso foco, o nosso objetivo, onde a gente põe toda a nossa energia? Combater em nós o orgulho e o egoísmo. E no processo, servir ao próximo. Acabou. Ninguém vai ser questionado no plano espiritual quantas disputas ganhou, quantos processos foram favoráveis a si, quantas vezes teve razão. O questionamento que vai vir na nossa consciência vai ser: quando eu fui útil? Quando eu superei o meu orgulho e desenvolvi a virtude da humildade, que é fortaleza? Quando que eu consegui combater em mim o egoísmo e começar a pensar no outro, antes de pensar em mim mesmo? Estes são os questionamentos. Fica agora a lição de casa para cada um. Para aquilo que devemos mesmo gastar energia defendendo, ou se basta o sentimento de amor para que a gente supere essas dificuldades menores. Muito obrigado. Na conclusão, falamos da verdadeira defesa. Consciência tranquila. Primeiro ponto. Vale mais do que ganhar ação. Fidelidade à verdade. Não adianta a gente ganhar isso e não ser verdadeiro, não ser do nosso direito. Mas é que a justiça tem uma brecha. Mas não sei o quê. Mas está errado, não tem jeitinho. Prática do bem não é não fazer o mal. É a ação no bem. Prática do bem. Somos convidados a fazer o bem no limite de nossas forças, como nos é dito no Livro dos Espíritos. Não é fazer um bem porque vou fazer minha boa ação da semana, que eu sou um bom escoteiro. Não. É fazer o bem no limite de nossas forças. Serviço ao próximo. Não é os outros me servindo, não é ser servido. Serviço ao próximo. Confiança na inspiração divina. Permitir que Deus conduza os nossos caminhos. Começando agora, com a gente se reunindo em prece.
rogando a Ti, mestre amigo, que nos permita compreender as relações humanas pela ótica espiritual. O Espiritismo já nos apresenta os verdadeiros objetivos da vida e compreendemos que não é possível melhorarmos sem essa prática, sem abrirmos mão das disputas estéreis, sem esse olhar na vida que transcende, que possamos a cada dia compreender o valor da verdadeira paz, que não se trata da ausência de guerra, mas da paz de consciência, da certeza de que estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para que o amor vença. Que a gente possa, ao exercitar a tolerância, conviver bem, ao exercitar a simpatia, advogar em favor do próximo, ao exercitar a humildade, que nós possamos nos dispor ao trabalho do bem, a servir em toda oportunidade, que o Teu Evangelho seja a luz da nossa vida, que o Teu exemplo seja um roteiro seguro para as nossas ações. Ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado.